Um dos alimentos preferidos do brasileiro, companheiro quase inseparável do feijão, o arroz vai ganhando cada vez mais espaço na Amazônia. Os produtores que apostam na integração lavoura, pecuária, floresta resolveram investir fortemente nessa cultura. Olá pessoal, nós vamos hoje aqui estar discutindo um pouquinho sobre o sistema de integração lavoura-pecuária, uma produção de grãos, proteína e madeira de forma sustentável na região da Amazônia brasileira. Uma outra cultura que tem sendo bastante utilizada, principalmente na fase inicial desse sistema, é a cultura do arroz, né? O arroz, que a gente sempre teve uma grande dificuldade de falar em arroz em plantio direto, hoje a gente está conseguindo fazer isso. Essa área é de arroz em plantio direto. Normalmente o arroz era usado uma cultura de conversão do sistema de pastagens para o sistema de culturas anuais, na qual a gente pegava a pastagem degradada, fazia aqueles preparos iniciais de solo, né, que seriam gradagens aradoras, gradagens niveladoras, correção do solo com calcário, quando necessário, a correção dos impedimentos mecânicos desse solo, que talvez seja o que era o mais oneroso, em função de que essas áreas, a prática de derrubada praticamente de toda a Amazônia consistiu daquilo que eu falei com vocês, né, que foi derrubo, queima e pasto. Né? Passados os anos, na hora de você preparar esse solo, você tem que corrigir esses problemas, esses impedimentos físicos e mecânicos que a gente tem, basicamente de raízes e pedaços de pau no solo. Né? Então, como isso era oneroso, o preparo inicial ele não ficava muito bem feito, o pessoal começou a trabalhar principalmente com arroz. Né? O arroz de sequeiro, a gente conseguiu algumas variedades de arroz de sequeiro de excelente qualidade, e naquelas regiões de solos eutróficos, principalmente nos estados de Rondônia e Pará, e algumas regiões de latossolos no Mato Grosso, conseguiu-se boas produtividades de arroz. Né? E o pessoal continuou perpetuando pelo menos arroz 1, 2 anos. E em algumas regiões dessas de solo eutrófico, esse arroz ele perdura por mais tempo, visto que as produtividades dele são competitivas economicamente com a cultura da soja. Né? Mas na grande maioria das áreas, esse arroz é utilizado basicamente no primeiro ano. Com o advento do plantio direto e com o advento do sistema de integração lavoura-pecuária, o arroz ficou mais comprometido, porque a gente não tinha tecnologia de plantio de arroz em sistema de plantio direto. A gente tinha dificuldade, a gente não tinha estabilidade de produção, a gente não tinha estabilidade de populações de arroz de forma adequada para se ter uma boa produção. Então o pessoal acabava relegando o arroz basicamente para as áreas de cultivo convencional. Só que com a adequação de alguns equipamentos de plantio e com algumas variedades mais modernas de arroz, a gente está conseguindo fazer isso. E está conseguindo manter produtividades, né, competitivas com a cultura da soja para algumas regiões. Né? Os preços praticados na última década para o arroz foram bastante competitivos. Esse ano que a gente sentiu uma estagnação, pelo menos econômica, da cultura. Mas nos anos que se antecederam, né, grande parte das áreas de ocupação ou de conversão do sistema de pastagem, ele passou por arroz exatamente em função dessa característica. E agora voltando no sistema de integração lavoura-pecuária, em cima, basicamente, de rusizienses, no sistema de plantio direto. Esse é um arroz plantado em cima de rusiziense em plantio direto. Uma amostragem de capim, verificando produtividade e verificando também algumas pragas. Né? Nós estamos numa região de grande degradação de pastagem, como eu falei com vocês, mais de 70% dos pastos nossos são degradados. E essa degradação muita gente procura atribuir a fatores químicos, a fatores de outros, né? Mas o grande fato é que nós estamos com um número extremamente elevado de animais e numa área pequena de pasto. E essa área pequena de pasto, quando você tinha aquela fertilidade natural, que ela tinha há 30 anos atrás, ela tinha uma determinada produtividade. E essa produtividade ela vai caindo.
né? Esse solo vai se exaurindo, né? As produtividades têm caído de forma bastante sistemática e junto com essa produtividade a gente vê o aumento de algumas pragas que são problemas, não só lá, mas em outras regiões do país também. Cigarrinha é uma delas e aquilo ali a gente está observando basicamente a verificação e flutuação de populações de cigarrinhas. Aqui é uma área de plantio exatamente dentro do sistema de integração lavoura, pecuária, floresta, no qual os equipamentos têm equipamentos de menor porte, exatamente em função dos RENCs. Dentro desse sistema de integração lavoura, pecuária, floresta, conduzido em Vilhena, a gente tem obtido produtividades, né, durante 5 anos, agora a gente está entrando no 6º ano, de 15 a 30 estéreis em função das populações de eucalipto que a gente está trabalhando. A gente, nessas áreas que as populações sem consórcio, a gente tem uma população de cerca de 1.600, 1.700 árvores por hectare, a gente está obtendo essas produtividades aqui com uma população de 300 a 500 árvores por hectare, né? São produtividades bastante interessantes, né, quando se fala do eucalipto. Como em Vilhena, a gente tem um sistema de produção desse dentro de Porto Velho também. Porto Velho seria o outro extremo do estado de Rondônia, com características de floresta amazônica, né? São latossolos e plintossolos dentro dessa área. É uma área basicamente de atividade, uma região basicamente de atividade pecuária. A logística para produzir grãos ela é fantástica, só que infelizmente infraestrutura e estrutura fundiária não permitiu que o grão avançasse sobre essas áreas. Somente agora que a agricultura está avançando sobre essa região, né? Mas a pecuária é extremamente forte, só que uma pecuária também forte e de baixos indicadores de produtividade, né? A grande preocupação é que, num passado não muito distante, há 2 décadas atrás, isso era viável economicamente. Hoje, a atividade pecuária também começou a ficar onerosa e o pessoal começou a se perceber disso. Então, muitas áreas dessas estão sendo convertidas para a agricultura, né? Só que uma das grandes dificuldades que a gente tem para avançar sobre novas fronteiras é exatamente a geração de infraestrutura para se produzir grãos. Produzir grãos não é só levar a máquina, não. Levar a máquina é a coisa mais fácil do mundo. O difícil é fazer com que essas máquinas trabalhem de forma permanente, que elas não parem de trabalhar. A gente tem que levar uma infraestrutura de máquinas, de revendas, de assistência técnica, de peças, de equipamentos. Os equipamentos que estão sendo utilizados hoje na agricultura cada vez envolvem mais escala e cada vez envolvem mais tecnologia. E essa tecnologia demanda mão de obra qualificada, né? Demanda mão de obra qualificada para manutenção, demanda mão de obra qualificada para operacionalizar, operar essas máquinas. E isso, nas regiões de fronteira, é a grande dificuldade que a gente tem. Para que isso aconteça, a gente tem que ter escala, né? Ninguém vai deslocar uma empresa prestadora desse tipo de serviço, de manutenção de máquinas e equipamentos, ninguém vai estar qualificando um grande número de operadores dessas máquinas extremamente sofisticadas, quando não se tem uma demanda muito forte, né? Essa região, as grandes dificuldades que a gente tem encontrado é exatamente isso. Como a estrutura fundiária não permite a ocupação rápida, né, em um grande volume de área, num curto espaço de tempo, é a grande dificuldade de se entrar com a agricultura nessas regiões. Diferentemente da gente estar observando em outras regiões do país e diferentemente do que a gente observa também dentro da região amazônica, que é parte do estado do Mato Grosso, aquela região oeste do Mato Grosso, que é um cerrado mais seco, né, que era basicamente uma pecuária também com indicadores muito semelhantes do que a gente observa nessa região mais norte do estado de Rondônia, onde a agricultura está acontecendo de uma forma e numa velocidade muito grande, como a gente tem observado em algumas regiões do Maranhão, do Tocantins, do Piauí e da Bahia. A diferença não é o tipo de solo. Diferenças climáticas a gente observa,
mas a grande diferença está basicamente na estrutura fundiária, que permite, né, o avanço de grandes áreas em um menor espaço de tempo. Nenhum grande grupo agrícola se desloca para uma região se ele não tiver uma área muito grande para ele estar podendo exercer a sua atividade em plenitude. Basicamente em função disso tudo que eu falei. Ele precisa de manutenção, ele precisa de operacionalização, ele precisa de mão de obra qualificada, né? E isso dificilmente a gente consegue na fronteira agrícola, que a gente não vê uma grande expansão de área no curto intervalo de tempo. Em Porto Velho já começa a se observar basicamente em função da questão de logística. Hoje, dentro do bioma Amazônia, as regiões próximas às nossas unidades de escoamento, que se concentram basicamente todo o grão escoado na região norte, ele consiste basicamente de 3 portos. O Porto de Porto Velho, em Rondônia, o Porto de Itacoatiara, no Amazonas, próximo a Manaus, e o Porto de Santarém, né? Esses aí são basicamente o grão produzido na Amazônia escoado via Rio Amazonas, ou Rio Negro. E, posteriormente, ele vai para o Atlântico e daí se desloca para as diversas regiões do mundo. Nessas regiões próximas aos portos, a nossa expectativa era exatamente esse rápido crescimento da agricultura. Isso não aconteceu. Não aconteceu em Itacoatiara, não aconteceu em Porto Velho e não aconteceu em Santarém. Em Santarém, no Pará, isso começou de uma forma bastante incipiente, né? E a pressão dos organismos internacionais, principalmente ambientais, restringiu o desenvolvimento de certa forma, dessa atividade. Porto Velho agora começou a crescer também, né? Essas propriedades, tanto dessa região de melhor logística, tanto no estado de Rondônia, como no estado do Amazonas, como no estado do Pará, e de certa forma também atinge o estado de Roraima, né, visto que o Amapá ele tem toda uma logística própria para deslocamento de sua possível produção, né, ela traduz também num envolvimento, né, basicamente de recomposição desse passivo florestal e legalização dessas áreas de sistema produtivo. Esses grãos, quando exportados, a pressão internacional na aquisição, né, não só de grãos, mas toda a produção agrícola e pecuária das nossas regiões quando exportados, existe um rito muito forte, regulamentado, de documentação, na qual o produtor, para receber, ele tem que apresentar. Né? Tem que apresentar para receber a sua soja produzida ou para entregar a sua soja, tem que mostrar para entregar e para comercializar o seu milho e para entregar o seu boi das unidades frigoríficas. Né? Então, todas essas áreas que estão sendo convertidas, existe essa grande preocupação. Primeiro, na regularização fundiária. Segundo, nessa parte ambiental. Restrições ambientais implicam nas restrições de comercialização com a matéria produzida, seja grão, seja proteína animal. Então, hoje, né, a atividade agrícola e pecuária dessas regiões, ela caminha assim, né, exigindo, né, principalmente a recomposição do seu passivo florestal. Obviamente, a gente tem um tempo de recomposição, mas isso exige planejamento. E o sistema de integração lavoura-pecuária permite que isso aconteça. Né? Inicialmente, no caso aqui apresentado, com uma essência exótica e, posteriormente, em função da legislação que estará vigente, né, a substituição parcial ou total desse componente florestal com a essência nativa que a legislação assim exigir. Nós tivemos a oportunidade hoje aqui de conhecer um pouco do bioma Amazônia, né? Talvez aquele estado que melhor representa o bioma Amazônia, que é o estado de Rondônia. Mostramos as peculiaridades do estado de Rondônia, que é a agricultura familiar, mostramos que a principal atividade de grãos no estado de Rondônia é a cultura da soja, a principal atividade agrícola do estado de Rondônia é a atividade pecuária.
O sistema de integração lavoura-pecuária encontrou um espaço muito importante dentro do estado de Rondônia. Algumas adaptações ela é feita dentro do sistema exatamente objetivando atingir um determinado unidade fundiária, um determinado público, pequeno produtor, as áreas de maior escala, com características de integração lavoura-pecuária e características de pecuária-lavoura. Nós identificamos e falamos um pouco sobre o sistema de integração lavoura-pecuária-floresta, hoje nessa região como principal agente de recomposição do passivo florestal deixado pela ocupação desordenada naquela fase inicial de colonização do estado e grande parte das áreas antropizadas da Amazônia Legal, e mostramos as oportunidades que esse sistema oferece para a produção de proteínas, para a produção de grãos e até mesmo para a produção de madeira. Por enquanto é isso e obrigado. Até a próxima oportunidade.